Tchau, leitores do blog cidadaniaitaliana.net e youtubers do canal Manual da Cidadania Italiana. O tema do vídeo de hoje é perda da nacionalidade por aquisição de nacionalidade estrangeira. Faz pouco tempo que saiu a reportagem no Fantástico, alguns minutos atrás, de um caso de uma brasileira casada com um americano que tinha adquirido a nacionalidade americana através da naturalização. A discussão é se ela tinha ou não tinha perdido a nacionalidade brasileira. E a resposta foi sim. Então, o caso dela é óbvio que vai aplicar a outros casos de cônjuge. Porque o que acontecia antigamente, se tinha nesse site aqui o portal consular, de que se perdia a nacionalidade brasileira só mediante requerimento. E agora, com esse caso da brasileira, já mudou até o texto desse site. Então, agora não é a requerimento. Eles estão dizendo que o próprio governo brasileiro pode instalar um processo de perda de nacionalidade independente do pedido. Ou traduzindo, se você é casado com um cidadão de outra nacionalidade, por exemplo, cidadão italiano, residente no Brasil, e você pediu a naturalização e foi concedida, você perdeu a sua nacionalidade brasileira. Só está faltando o procedimento formal para que você perda essa nacionalidade brasileira. Esse foi um assunto sempre polêmico. Eu nunca abordei esse assunto no meu blog, porque eu sempre tive dúvida. Como advogado, eu nunca tive certeza para afirmar se perdia ou não perdia. O consulado italiano sempre alertou para as pessoas que estavam se naturalizando que elas iam perder a nacionalidade brasileira. Mas tinha essa, todo mundo se baseava nessa informação do portal do governo brasileiro, mas não é o STF. O STF sim que dá a palavra final. E a palavra do final do STF foi pela perda da nacionalidade para quem adquiriu a, a naturalização, né, de um país estrangeiro. Quais são os casos que não perde? Os casos de descendentes de italiano, né, que é a maioria dos casos, mas os cônjuges que fazem a naturalização porque são casados com, eles perdem. Ah, mas tem aquele caso da pessoa, por exemplo, ser obrigada a se naturalizar para exercer seu direito ao trabalho. Mas perceba que pessoas casadas com cidadãos estrangeiros, né, o país sempre dá um visto. Então, se o país concede o visto para cônjuge daquele país, daquele pro cônjuge do estrangeiro, não cai nessa regra, porque você não precisa se naturalizar para ficar legalmente naquele país. Então perceba que não é que mudou o texto da página consular e mudou o entendimento, ou seja, então na teoria você não vai perder na teoria você perdeu a sua cidadania brasileira se você naturalizou por casamento, mas ainda está faltando um procedimento. Ó, o brasileiro que voluntariamente adotar outra nacionalidade, ou seja, em desacordo com as exceções previstas no texto constitucional, que é esse aqui em cima, poderá ser objeto de procedimento administrativo. Então é esse procedimento que vai formalizar a perda da nacionalidade. Então, pessoal, é o seguinte, sugestão minha, você que se naturalizou porque é casada com um descendente de italiano que tem a cidadania italiana, busque meios para você readquirir a cidadania italiana. Senão, mais para frente, você pode sofrer o processo administrativo e ter dor de cabeça. Porque aconteceu muito o que?
muitos cônjuges de cidadãos italianos fizeram essa naturalização, mas moram no Brasil. Muitas vezes nem vão sair do Brasil, fizeram só para ter uma facilidade para entrar nos Estados Unidos. E agora, com esse entendimento do STF, vocês perderam a nacionalidade brasileira. Só está faltando o processo administrativo, que não é a pedido do a pedido do requerente. Pode ser instalado pela autoridade brasileira. Então perceba que o entendimento mudou, e quem está nessa situação, ou melhor, precisa de um advogado para solucionar o seu problema. Certo, pessoal? Então, quem está nessa situação, procure um profissional para tentar solucionar esse problema. Eu sou advogado, estou estudando esse caso, e eu nunca recomendei para cliente meu fazer essa naturalização, só se fosse morar fora do Brasil e fosse ficar lá. Porque eu sabia que tinha essa possibilidade de vir o STF, dar esse entendimento, e depois a pessoa perder essa nacionalidade e cobrar, né? Não, você falou na época que não perdia, né? Então eu sempre fiquei em cima do muro, nunca dizia que sim, nunca dizia que não. Eu sempre dizia, fica a teu critério. Só que os consulados italianos sempre informaram, você tem a possibilidade de perder a cidadania, né, brasileira. Então tá aí o resultado. Tá certo, pessoal? Então qualquer dúvida nos comentários, é um assunto que eu acho que vai ter muito debate ainda, mas por enquanto vai prevalecer da perda da nacionalidade. Não é automática, mas só falta o procedimento administrativo, certo? Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.